Às vezes, dizemos que duas pessoas são tão próximas e fazem tantas coisas juntas que parece que nasceram grudadas, metaforicamente falando, claro. Porém, não é assim tão difícil parar para imaginar de onde veio esta expressão e como seria estar no lugar de pessoas que dividem o mesmo corpo. Por isso, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o top 10 das gêmeas siamesas que existem no mundo. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no começo do vídeo, ativar o sininho para mais vídeos como este e também não deixe de se inscrever no canal. Com tudo dito, bora lá! Na lista, vamos começar com Abigail e Brittany Hensel, número 10. A primeira delas que vamos falar é a história de duas jovens do estado norte-americano de Minnesota. Mesmo tendo nascido em 1990 com duas cabeças, mas só um corpo, Abigail e Brittany Hensel não passaram por nenhuma intervenção cirúrgica. Vários órgãos das meninas permaneceram duplicados durante o desenvolvimento embrionário, entre eles o coração, o estômago e a coluna vertebral. Porém, cada uma das irmãs opera um dos braços e uma das pernas, e possuem somente um intestino e um sistema reprodutivo. Abe também é 10 centímetros mais alta que a irmã, andando na ponta do pé para manter o equilíbrio. Com personalidades distintas e gostos totalmente diferentes, desde o entretenimento até o estilo de se vestir, elas precisaram encontrar um meio termo para viver confortavelmente. Mesmo assim, para mostrar como levam uma vida normal, elas decidiram participar do documentário da BBC Abe e Brittany, juntas para a vida toda, e seguem felizes como sempre. Group 2, you're gonna get 3 points, and you're also gonna go enjoy recess. Bye! Número 9. Lori e Reba Chappell. Nascidas em 1961, Lori e Dory Chappell acabaram indo parar em uma instituição para pessoas com deficiência intelectual, após um juiz ter decidido que seus pais não tinham condições de criá-las. Ainda que não sofressem de nenhuma doença mental, Dory, que detestando o fato de seu nome rimar com o da irmã, passou a se chamar Reba. Sofria de espinha bífica, o que prejudicou o crescimento da parte inferior de seu corpo e lhe causou problemas de locomoção. Aos 24 anos, ela teve seu diagnóstico revertido e as irmãs puderam ir para a faculdade. Além de ter desenvolvido uma cadeira de rodas adequada para sua condição específica, Reba Chappell também construiu uma carreira na música country. Lori e Reba são as mais velhas gêmeas chifópagas unidas pelo crânio, vivendo atualmente. I mean, he's the creator and he put us on here on this earth for a reason. Número 8. Krista e Tatiana Hogan. As pequenas Krista e Tatiana Hogan, nascidas em 2006 no Canadá, são mais um caso impressionante de gêmeos craniópagos, unidas pelo crânio, claro, que não podem ser separadas cirurgicamente. Baseados em estatísticas, os médicos estimaram que as meninas tinham apenas 20% de chances de sobrevivência. Porém, como já registraram 2 documentários, elas estão vivas e levando a vida que crianças da idade delas levam. Ou seja, elas brincam, reclamam na hora de dormir, correm de um lado para o outro e etc. Não bastasse terem superado números tão negativos, as irmãs impressionam por mais um motivo. Seus sistemas nervosos são altamente conectados. No segundo documentário feito sobre elas e exibido em 2010, foi mostrado que o tálamo cerebral de uma consegue se comunicar com o da outra, como uma espécie de ponte entre os dois. After a few minutes with them, I said, "You two are absolutely beautiful." And do you know what their reaction was? They laughed. Número 7. Liu Seng e Liu Teng. Liu Seng e Liu Teng nasceram em Nanjing, na China, em 1886. Eles são chifópagos, ou seja, se unem entre o umbigo e o externo. Ainda que parecesse bastante sólida, a ligação entre eles era na verdade bastante flexível, permitindo que ficassem lado a lado, bem como um em frente ao outro. A partir dos 6 anos de idade, eles já estavam preparados para uma vida no show business, viajando de feira em feira na China. Mais tarde, expandiram suas apresentações também para a Coreia, Japão, Índia, Austrália e Europa. Em 1957, um dos gêmeos desenvolveu uma bronquite que debilitou muito a sua saúde.
em uma operação revolucionária realizada em Pequim, os irmãos foram separados. O que estava doente não resistiu, enquanto o outro sobreviveu. Tendo vivido até os 71 anos de idade juntos, eles se tornaram os gêmeos siameses mais velhos já registrados até então. Número 6. Rosa e Josefa Blazek. Rosa e Josefa Blazek nasceram em 20 de janeiro de 1878, onde hoje é a República Tcheca. Unidas pela nona vértebra para baixo, quando nasceram, seus pais, os supersticiosos Senhor e Senhora Blazek, seguiram a instrução de uma curandeira local, não permitindo que se alimentassem ou bebessem água por 8 dias. Quando as gêmeas sobreviveram miraculosamente, dado a este tratamento bárbaro, os pais e aqueles à sua volta pareceram ter entendido isso como uma vontade de Deus. Enquanto aconteciam discussões sobre a possibilidade de separar as gêmeas, elas morreram 5 dias depois da piora de Josefa. Uma radiografia realizada na autópsia mostrou que a operação não teria sido possível porque as espinhas das irmãs eram muito intrinsecamente fundidas. Número 5. Simplício e Lúcio Godina. A dificuldade da decisão de separar ou não gêmeos siameses é mostrada também no caso dos irmãos Samar, assim batizados por causa da ilha onde nasceram, Simplício e Lúcio Godina. Nascidos em 1908, estes filipinos foram para os Estados Unidos, onde se tornaram atrações de circo em parques de diversões, como por exemplo a famosa Coney Island. Em 1928, eles se casaram com irmãs gêmeas idênticas, mas não eram siamesas, Natividad e Victorina Matos, em Manilha. Depois de passar 28 anos unido a seu irmão, Simplício experimentou a sensação de estar fisicamente livre. Porém, a nova experiência durou poucos dias. Ele morreu menos de 2 semanas depois de meningite. Número 4. Giacomo e Giovanni Totti. Os irmãos Totti eram gêmeos siameses dicefálicos, ou seja, tinham um corpo com 2 cabeças. Muitas vezes foram chamados de o menino de 2 cabeças, com estranhos se referindo a eles como apenas uma pessoa, ao invés de 2 com personalidades distintas. Embora se saiba que os gêmeos Totti nasceram em Locarno, na Itália, em 4 de outubro, não se conhece ao certo o ano de seu nascimento. Especula-se que tenha sido em algum momento entre 1875 e 1878. Os gêmeos eram conectados da sexta costela para baixo, de modo que cada um tinha um par de braços, mas apenas 2 pernas. Eles também tinham corações, pulmões e estômagos separados, mas a genitália era uma só. Giacomo and Giovanni Totti. Giacomo and Giovanni were conjoined twins with 2 heads, 4 arms and 2 legs, and like a lot of conjoined twins. Número 3. Millie e Christine McCoy. Millie e Christine McCoy nasceram unidas na base da coluna em 11 de julho de 1851, as 8ª e 9ª filhas de Monimia e Jacob McCoy, escravos de um ferreiro na pequena cidade de Waltz Creek, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Com apenas 10 meses de idade, elas foram vendidas juntamente com a sua mãe para um showman, que por sua vez as vendeu para outros 2 homens, procurando ganhar um dinheiro rápido, claro. Finalmente livres após a proclamação de emancipação, as irmãs McCoy se aposentaram do show business na década de 1880 e voltaram para sua cidade natal na Carolina do Norte, onde compraram uma pequena fazenda. No entanto, depois de um incêndio que enfraqueceu a sua saúde, a vida das gêmeas sucumbiu a uma tuberculose contraída por Millie, e elas morreram juntas em 8 de outubro de 1912. Elas viveram até os 61 anos de idade, as mais velhas gêmeas siamesas até aquela data. Número 2. Daisy e Violet Hilton. Daisy e Violet Hilton nasceram em 5 de fevereiro de 1908 em Brighton, na Inglaterra.
A mãe, jovem e solteira, deve ter ficado bastante espantada ao dar à luz não apenas as gêmeas, mas a apigópagas. Evidentemente, não percebendo o potencial financeiro do que teriam sido as primeiras gêmeas siamesas nascidas na Grã-Bretanha a sobreviver, mais do que algumas semanas, a mãe as doou para sua parteira, Mary Hilton, quando elas tinham menos de um mês de idade. Depois de serem abandonadas por um agente inescrupuloso ao tentar um retorno ao show business, Daisy e Violet acabaram trabalhando em um supermercado em Charlotte, na Carolina do Norte. Em 6 de janeiro de 1969, foram encontradas mortas em seu trailer, após terem sucumbido a um surto de gripe em Hong Kong. Companion to bed. That other sister was always inches away. It's hard to separate fact from fiction with the marriage. Número 1. Cheng e Eng Bunker. Cheng e Eng Bunker ocupam o topo da nossa lista porque eles são, provavelmente, os mais famosos entre todos os gêmeos siameses. Na verdade, foi por causa deles que a expressão gêmeos siameses foi criada, você sabia? Eles nasceram em 11 de maio de 1811, em uma província do que hoje é a Tailândia, mas que era conhecida na época como Siam. Tamanho foi o reconhecimento dos irmãos e da sua condição, que logo o termo siameses foi aplicado a todos os gêmeos unidos por alguma parte do corpo. Apesar das dificuldades físicas evidentes que todos esses gêmeos suportaram, as histórias retratadas acima são muitas vezes chocantes por seu aspecto psicológico. Elas mostraram como era fácil que siameses tivessem que sucumbir a indivíduos sem escrúpulos que queriam explorar sua condição, além de serem constantemente referidos como apenas uma pessoa, apesar de ter personalidades bastante distintas. Algumas, felizmente, foram capazes de levar uma vida relativamente normal apesar de tudo isso. The arguments between the brothers became more and more violent, but they still could not find a doctor who would separate. Mas e aí? Para você, quais foram as gêmeas siamesas que você não conhecia? Deixe sua opinião nos comentários aí embaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos se você gostar. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais novidades. Eu vou ficando por aqui. Abraço e até a próxima.